Então, nosso tema é competência nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra crimes civis em atividade de garantia da lei e ordem. Como o tema trata de muitas coisas, vou fazer uma introdução sobre o Código Penal Militar e logo em seguida sobre o Tribunal do Júri, para a gente poder adentrar o tema. A doutrina, ela entende que o direito penal militar, ele é um direito especial, porque o direito comum, ele se destina a todos os cidadãos, e o direito penal militar, ele é exclusivamente aos militares que têm deveres especiais com o Estado, salvo algumas exceções de que quando os civis, eles praticam crimes contra os militares ou instituições militares. Bem, o nosso Código Penal Militar, ele é de 1969, mas ele teve sua origem em 1808, com a chegada da família real, com Dom João VI, quando ele criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça. Só que só ganhou força constitucional a partir de 1824, com o advento da primeira Carta Constitucional. Com a ditadura, o Estado Novo, as Forças Armadas e as polícias estaduais, elas foram reestruturadas, elas tiveram um papel mais forte, e as demandas políticas, elas precisavam de um novo ordenamento. Então, foi criado o Código de Justiça Militar de 1938. Já com a nossa ditadura de 1964, também tiveram novas modificações e teve uma ampliação da competência da Justiça Militar para julgar os civis, com a promulgação do AI-2. Durante esse período da ditadura, foi criado o Código Penal Militar de 1969, que foi nosso terceiro código e atual. A incidência do Código Penal Militar ela é sobre os militares, e o militar é um indivíduo pertencente a alguma organização das Forças Armadas, seja o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, além da Polícia Militar. Os militares, eles possuem a função de manter a ordem, segurança e soberania do país. E depois desse breve resumo do Código Penal Militar, para a gente entender a diferença de tratamento entre o civil e o militar, eu vou falar um pouquinho do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida no ordenamento comum. O Tribunal do Júri, ele também é conhecido como Tribunal Popular, e ele existe no nosso ordenamento desde 1822, mas sofreu diversas alterações até os dias de hoje. Ele teve a sua origem no direito comparado lá na civilização romana, mas também teve presença em outros povos, na Grécia Antiga. Mas desde os seus primórdios ele tem um aspecto religioso com ele. O júri ele surge por conta da necessidade de julgar crimes praticados com caráter místico. E esse julgamento participavam 12 homens, detentores da verdade divina, homens de honra, aquele homem exemplo. E ele julgava o fato tido como ilícito, e só o número de 12 homens faz uma analogia aos 12 apóstolos de Cristo, e também o caráter místico dos crimes, e esses homens, como detentores da verdade divina, trazem esse aspecto religioso. Bem, o nosso sistema ele tem muitas semelhanças com o júri britânico, mas há diversos países também adotaram o Tribunal do Júri, como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, e surge no Brasil por conta de uma iniciativa do Senado do Rio de Janeiro. Foi instituído em 1822, e com o nome Juízes de Fato, eram 24 juízes, e esses eram nomeados através do corregedor, nomeava esses juízes de fato. Bem, o Tribunal do Júri atual, ele ocorre em duas fases. A primeira é um juízo de acusação, que é quando ele é mais ligado à lei. Ele inicia-se com o oferecimento da denúncia ou queixa e termina com a sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.
Nessa fase, o objetivo é identificar se o crime ele apontado, ele deve ser julgado ou não pelo tribunal do júri. Já numa segunda fase, o juízo da causa, trata-se da fase de julgamento pelo júri da acusação admitida na fase anterior. Nessa fase, não tem nada a ver com direito, os juízes eles vão julgar quesitos apontados pelo juiz de direito, mas pela sua consciência, não com base na lei, não tem fundamentação legal. O tribunal do júri ele é composto por um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença e terão o encargo de afirmar ou negar a existência do fato. Eles julgam também a diminuição da pena, atenuantes, aumento de pena, qualificadoras, e eles estão ali sob juramento. É um mecanismo de exercício da cidadania, demonstra a importância da democracia e é a participação popular nos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário. E o Tribunal do Júri ele está expressamente previsto no Código Penal Militar, no artigo 9º, parágrafo 4º, onde ele diz: os crimes de que se trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Essa redação foi dada pela Lei 13.491, de 2017. Feito esse breve início do nosso tema pela Carol, eu vou adentrar mais sobre a Lei 13.491 de 2017, que é uma lei que altera a competência da Justiça Militar e altera esse artigo 9º, que foi citado pela Carol, do Código Penal Militar. Primeiramente, cabe destacar a previsão constitucional da competência da Justiça Militar, tanto da União quanto dos Estados, começando pelo caput do artigo 124 da Constituição Federal, que diz que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E essa lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da Justiça Militar. Cabe destacar que nesse artigo 124, diz respeito à Justiça Militar da União e que essa lei seria justamente o Código Penal Militar. É o Código Penal Militar que define o que seria o crime militar que será processado e julgado na Justiça Militar. E importante mencionar também que, quanto à Justiça Militar da União, processa e julga os crimes tanto de militares quanto de civis contra as instituições militares. E essa competência da Justiça Militar da União é uma competência racional matéria, que depende da matéria, e depende também da definição do que seria esse conceito de crime militar, porque a Constituição Federal deixou bem aberto e cabe ao Código de Processo Militar definir quais seriam os crimes que abrangeriam. E quanto à Justiça Militar Estadual, que diz respeito à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o artigo 125 da Constituição diz que processa e julga os crimes cometidos por militares. Já é diferente, já é bem restrito, não abrange civis em nenhum momento, e seriam os crimes definidos também pelo Código dos militares dos estados, que, como eu falei, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Essa competência é definida tanto pela matéria quanto pela pessoa, porque os civis não são abarcados por esse artigo, e também deixa bem expresso, constitucionalmente, que os crimes dolosos contra a vida de civis praticados por esses militares dos estados é competência do Tribunal do Júri, que a Carol explicou mais cedo. E a primeira inovação dessa Lei 13.491 de 2017 foi que alterou o inciso 2 do artigo 9º do Código de Processo Militar, que diz respeito justamente a esse conceito de crime militar, porque anteriormente a essa lei, crime militar eram aqueles que eram previstos no Código de Processo Militar, não abordavam as outras legislações no nosso ordenamento jurídico. Então, isso trazia algumas situações, por exemplo, provocar aborto em terceiros sem autorização, que não era previsto no Código de Processo Militar, só no Código de Processo não, desculpa, Código Penal Militar, era só no Código Penal Comum, não era caracterizado como crime militar. E a lei
e essa lei 13.491, ela traz uma nova redação, o inciso 2, que diz que crime militar é aquele previsto no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, ou seja, no Código Penal comum, nas legislações, como, por exemplo, a legislação que trata sobre abuso de autoridade, o Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Trânsito, aborda outras leis, ou seja, o ramo é bem mais amplo, o crime militar é bem mais amplo. E a segunda alteração, na verdade, não é bem uma alteração, essa alteração no inciso 2 também interfere no inciso 3, porque o inciso 3 diz que os crimes praticados por militar de reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares considera como tais não só os compreendidos no inciso 1, como também os do inciso 2, ou seja, também vão ser considerados os crimes praticados por civis contra as instituições de todas as legislações, tanto o Código Penal Militar, Código Penal Comum e as demais legislações. E uma parte assim, interessante desse tema é que diz que a competência será da Justiça Militar da União ou a dos estados nesses crimes maiores, desde que não tenha sido estabelecida a competência pela Constituição Federal ou por legislação específica. Então, por exemplo, no caso de crime eleitoral que tem na Constituição Federal, no artigo 121, esse é pela Justiça Eleitoral, mas todos os demais crimes militares serão da competência da Justiça Militar. E aí, para encerrar esse pensamento, a gente tem alteração, que é no parágrafo 2º, que é acrescentado para essa nova lei também. Nesse sentido, complementando o que a Bianca falou, o parágrafo 2º do artigo 9º, que foi alterado pela lei que a gente está comentando, ela criou um tratamento diferenciado conforme fosse o militar, se ele for estadual ou se ele for membro das Forças Armadas. O policial militar estadual em atividade que passe a cometer um crime doloso contra a vida de um civil segue sendo julgado pelo Tribunal do Júri. Essa nova lei trouxe que os militares das Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, que nas chamadas missões da garantia da lei e da ordem, que a gente pode trazer aqui como as ocupações da favelas, outras missões que falam de segurança pública, os crimes dolosos contra a vida de civis provocados por esses militares vão ser julgados a partir de agora pela Justiça Militar Federal e não pelo Tribunal do Júri. O que isso quer dizer que, indo para um ponto mais polêmico, né, é que criou uma diferenciação no tratamento dos militares, caso eles tenham a mesma situação. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, numa operação conjunta, se um policial militar estadual e um policial das Forças Armadas cometerem o mesmo crime, eles serão julgados por justiças diferentes. O do estadual vai ser julgado pela Justiça Comum, através do Tribunal do Júri, e o militar da Força Armada será julgado pela Justiça Militar. Aí, nesse sentido, um outro levantamento que já se é feito dentro dessas mudanças é a questão se isso implicaria em algum erro em cima do princípio do juiz natural, que pela jurisprudência atual indica que não ataca esse princípio e que o juiz natural será o de competência originária. Aí, indicando mais um comentário no que a Bianca falou, agora em questão do inciso 2º do artigo 9º, que fala da questão dos crimes que não eram previstos no Código Penal Militar e que eram previstos em lei especial. Um outro exemplo que eu acho que é importante abordar seriam os casos de abuso de autoridade, tortura, associação para o tráfico, organização criminosa, etc. Eu acho que esse novo artefato cria um risco no sentido do efeito do corporativismo, porque esses militares vão passar a ser julgados pela Justiça Militar.
E aí, nesse caso, especialmente em relação aos crimes como abuso de autoridade, tortura, onde, em geral, existe uma percepção e valoração por parte dos militares que é completamente distinta da população civil acerca da gravidade da tipificação dessas condutas, há um certo temor quanto quantas decisões podem ser proferidas. E um ponto interessante sobre isso, Pedro, é que a própria lei o projeto de lei começou a ser discutido e criado justamente na época das Olimpíadas do Rio 2016, que seria a atuação subsidiária, né, das Forças Armadas nas questões de segurança pública, que ajuda no controle, ainda mais quando tem muita população reunida no mesmo local, né? Exatamente. E agora a Marina vai falar um pouco sobre umas críticas que essa lei tem recebido aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Você está muda, Marina. Tá bom. Perdão, gente. A primeira crítica que eu vou falar, que é a crítica que eu acho mais pertinente, é o fato de que tem um debate, uma certa polêmica doutrinária até sobre a constitucionalidade ou não dessa norma. Existe a presunção de constitucionalidade, né? Mas esse dispositivo é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Em 2018, teve um pedido de vista do Barroso que suspendeu o julgamento. Então, pelo que eu pesquisei, está suspenso. Mas, em 2018, a Procuradoria-Geral da República criticou no Supremo essa norma e emitiu um parecer no sentido de que o Supremo tinha que declarar a inconstitucionalidade dela. O MPF, então, nesse parecer, impugnou pela inconstitucionalidade da norma, afirmando que essa ampliação das competências da Justiça Militar, ela está contrária ao estabelecido na Constituição e nos tratados, porque a Constituição da República Gente, desculpa, eu travei. Tô meio nervosa. Porque essa norma, competência da Justiça Militar, é para ser uma especialidade, é para ser algo restrito. Então, essa ampliação seria inconstitucional, porque enquanto você amplia a competência da Justiça Militar, você automaticamente restringe a competência do Tribunal do Júri. E isso vai contra a letra da Constituição. Rompe com essa lógica de especialidade da Justiça Militar. E também isso já foi alvo de crítica também pela Associação de Delegados da Polícia Brasileira, que é a ADEPAL. Eles falam que com isso, além de considerar inconstitucional, eles têm receio de perder o poder de investigação em uma série de delitos, porque com essa ampliação da competência da Justiça Militar, muitos delitos que antes seriam investigados pela PF ou por policiais civis, agora vão ser investigados, só vão virar inquéritos policiais militares. Então, com isso, eles perdem muito poder em missões e procedimentos. Uma segunda crítica, eu achei aqui umas 5 críticas muito pertinentes, essa da inconstitucionalidade eu acho a mais importante, mas uma segunda crítica é que muitos autores consideram que, em tese, na verdade, a justiça militar ela tinha que ser aplicada extraordinariamente. Então, como eu falei, né, uma competência, uma regra da especialidade, eles defendem que a justiça militar tinha que ser aplicada extraordinariamente em crimes cometidos de guerra. Então, aplicados naqueles crimes previstos em leis especiais militares. Então, ampliar essa competência iria contra esse princípio de que deve ser uma aplicação extraordinária. Uma outra crítica é que isso viria contra o princípio da isonomia, o princípio constitucional da isonomia, porque essa nova redação traz um tratamento diferente para as Forças Armadas, que seria a Justiça Militar da União, traz uma exceção que não vale para a Justiça Estadual, então romperia com esse princípio da isonomia constitucional. Uma quarta crítica é
que, com essa ampliação de competências, pode haver uma enxurrada de processos na justiça militar e, consequentemente, uma maior morosidade judiciária e uma sensação de impunidade, então, porque os processos demorariam muito mais para serem julgados, isso acarretaria uma sensação de impunidade com as pessoas ali envolvidas. E, por fim, não dá para negar que o mundo do direito é um mundo que envolve muitos interesses, então uma redação assim pode dar brecha para a criação de um ambiente de muito corporativismo, porque crimes que seriam julgados por um tribunal do júri teria uma valoração, uma visão completamente diferente de como vai ser julgado pela justiça militar, porque é inegável que eles vão ter uma visão, uma percepção, uma valoração daqueles delitos muito diferente da visão da população, de como a população vê essa tipificação. Então, é uma diferença de valoração muito grande. Então, pode abrir brecha para um tratamento muito desigual, para a criação desse ambiente de muito corporativismo e de manutenção de certos interesses. Então, é isso. Essas são as principais críticas. A principal é a questão da inconstitucionalidade, né, de ser objeto de ADI, mas acho que todas essas outras são muito pertinentes também. Mas, em tese, a gente tem que presumir pela constitucionalidade da lei, enquanto nada é decidido. E um fato polêmico sobre essa questão dessa lei também, que eu estava dando uma pesquisada, é porque, você olhando na lei, o artigo 1º altera o artigo 9º do Código Penal Militar, mas o artigo 2º ele foi vetado pelo presidente Temer, e ele falava que essa lei seria temporária. Então, é uma questão ainda mais complexa e polêmica, porque como que você altera a competência de crimes tão graves, que são crimes ideológicos contra a vida, de civis, que passam a ser julgados pela Justiça Militar da União e não pelo Tribunal do Júri, que tem todo o procedimento deles. E era uma lei para ser temporária, só que com o veto do presidente, ela passou a ser uma lei permanente. Então, mudou até o caráter da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. É um tema muito polêmico ainda nessa questão de inconstitucionalidade que a Marina estava abordando. E vamos ver o que o STF vai decidir sobre isso. Sim. É isso, gente. O tema ele não para por aqui, mas acho que a gente conseguiu resumir um pouco nesses 20 minutinhos que a gente teve.